Mais um bate-papo super legal hoje com um convidado super especial, que é um parceiro nosso já de bastante tempo, né? Tá com a gente já tem um tempo. E é o Raul Miranda. Olha, eu fiz até uma colinha, Raul, para poder falar um pouquinho da sua formação. Professor, terapeuta, palestrante, pedagogo, psicopedagogo, neuropsicopedagogo com licenciatura e várias especializações aí na educação especial, né? Eu quero agradecer, primeiramente, estar aqui, a parceria com o VEC, a parceria com a Érica. A gente vem colhendo frutos muito importantes aí para as crianças, para o desenvolvimento das crianças. Em relação à minha formação, gosto bastante de estudar, é um reflexo aí um pouquinho de quem eu sou, né? Gosto muito de estudar e principalmente para conseguir ajudar cada vez mais as crianças, os adolescentes, né, a se desenvolver. Quanto mais conhecimento a gente tem, mais a oferecer a gente também tem para o outro, né? Esse é o intuito de conseguir oferecer mais para o outro. E hoje o nosso bate-papo a gente vai focar um pouquinho no autismo, né? Que o Raul tem um capítulo super legal no livro, né? O Mundo da Criança, é um dos autores. Depois a gente fala um pouquinho do livro. Mas é legal a gente trazer, né, à tona esse tema, porque é tão presente, né, no dia a dia das crianças, no colégio principalmente, né? Nós somos uma escola inclusiva, então a gente recebe bastante crianças com espectro e acho que é legal para trazer mesmo informação, trazer acolhida, conforto, né? E informação mesmo, né? Conhecimento para quem está acompanhando. Então eu pedi para você falar um pouquinho sobre o que é o TEA. Sim, o autismo hoje é uma situação vivenciada em todos os âmbitos da sociedade como um todo, né? E na escola não seria diferente, que é o recorte mais importante da sociedade, né? A gente vê aí um aumento expressivo em diagnósticos ou também em crianças que estão em processos de investigação em relação ao TEA, devido a N fatores, né? Primeiramente, o autismo, nós vamos caracterizar ele como um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, esse cérebro, ele é constituído de uma forma diferente. E ele sendo constituído dessa forma diferente, as expressões comportamentais desse indivíduo também serão diferentes. E aí caracterizando essa gama de sinais e sintomas como o transtorno do espectro do autismo. Uma coisa que é bastante importante de ressaltar é o transtorno. Quando estamos falando sobre transtorno, é algo que afeta a vida do indivíduo como um todo. E no autismo a gente vai ver uma questão muito generalizada, vai afetar de fato o desenvolvimento dessa criança. Então as ligações neuronais para algumas situações, elas são diferentes, são caminhos diferentes e a criança vai, principalmente as crianças, elas irão expressar isso de formas diferentes e a gente vai vivenciar isso na nossa sala de aula, né? Recebendo essas crianças e conseguindo ali ofertar os melhores recursos, as melhores estratégias para que elas possam se desenvolver. O autismo hoje, a última pesquisa, a mais recente, a gente já tem aí a cada 30 pessoas nascidas, né, a cada 30 indivíduos, uma pessoa dentro do espectro. E a gente já tem aí uma perspectiva de que esse número vai reduzir, né? A gente consegue perceber que a questão do diagnóstico em si, da chegada de diagnósticos cada vez mais precoces, tem muito mais a ver com informação. O principal foco de o porquê um número tão expressivo de crianças dentro do espectro é a informação. E a informação de diversas formas, né? A informação chegando para as equipes de saúde como um todo, né? De todos os profissionais aí da área da saúde que são essenciais para esses rastreios acontecerem cada vez mais cedo. A informação para a população, que os próprios pais começam a perceber um desenvolvimento diferente acontecendo com os seus filhos. Isso. E eles já conseguem correr, né, a buscar mais informação, a buscar informação com o pediatra, com outros profissionais, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, né? E nesse contexto de buscas, estamos nós, educadores, isso, professores, né, nas diversas esferas, né, seja numa esfera de escolas particulares, escolas públicas,
todos nós estamos recebendo essas crianças, embora algumas não possam ter esse diagnóstico, mas já apresentam os sintomas. Isso. E a gente vai ter que lidar com todas essas situações que muitas das vezes são comportamentais, mas que vão reverberar na aprendizagem, que é o nosso foco principal. E quando a gente pensa na aprendizagem, não é só a aprendizagem das letras, dos números, é na aprendizagem como um todo, essa Como todo na aprendizagem vida. global, né? Entendi. E hoje, quando o pai nota, ou a própria escola, qual que seria o primeiro passo, assim, vamos dizer? O primeiro passo de todos é o pediatra, Tá. né? É o pediatra, ele é um dos atores principais para essa questão de busca de busca por um diagnóstico, né? Ou de refutar esse diagnóstico, que seja qualquer tipo de outra situação que a criança também precise de algum apoio. E o pediatra que vai ter esse contato com a criança, né? Desde quando ele nasceu, que é muito constante, percebendo esses sinais que a criança vai apresentando, e aí já vão havendo os encaminhamentos para os outros profissionais que também irão compor. Porque o diagnóstico do autismo não é um exame, né? Não é um exame de sangue, não é uma Exato. tomografia. Então, é observacional. Então, eu vou observar o comportamento dessa criança, que juntando tudo isso, considero lá e fecho o diagnóstico. Mas não é só de um profissional. É uma observação conjunta. E aí, mais uma vez, eu ressalto, né? A questão do professor. Ela é primordial para auxiliar até mesmo a equipe de saúde com todos esses sinais e sintomas. Entendi. E a forma como esses sinais e sintomas afetam o desenvolvimento dessa criança, né? O papel do professor, ele acaba sendo fundamental para auxiliar nessa busca, né, do próprio Então, diagnóstico. quanto antes, né, a gente consegue trazer isso à tona, mais benefícios para a criança. Muito. E a gente pensando no desenvolvimento infantil, nós vamos pensar lá, né, do 0 aos 6 anos, estamos no filé do desenvolvimento, né? Isso. Então é onde a criança, ela consegue fazer essas conexões neurais de uma forma melhor, o cérebro ele é muito mais plástico, então ele consegue encontrar caminhos diferentes para executar aquelas ações que estão sendo buscadas ali, né? Mas também ressaltar que essa questão da intervenção precoce, nós vamos centrar entre 2 e 4 anos. 2 e 4 anos é especificamente o foco para a intervenção precoce. A intervenção precoce, em relação ao autismo, no autismo, a gente está falando em crianças pequenas. Crianças pequenas, elas vão receber os seus diagnósticos bem mais cedo, né? Até mesmo enquanto bebês. Isso quando os sinais e os sintomas são muito claros, são muito cristalinos, né? Esse nível de suporte acaba sendo um pouco mais substancial. Os atrasos nesse desenvolvimento, eles já estão causando ali impactos na vida da criança. Porém, a gente vai ter as crianças que possam estar dentro do espectro, mas no nível 1 de suporte. Então, os sinais e os sintomas, eles vão demorar um pouco a aparecer, os impactos nesse desenvolvimento são um pouco diferentes, um pouco mais atenuados. E aí nós vamos ter crianças em processo de investigação que não impedem de já entrarem numa intervenção precoce. Entendi. Porque o cérebro, nesse momento em que ele é muito plástico, então com todas essas intervenções, e aí dos diversos profissionais, né? TO, psicólogo, fonoaudiólogo, nutricionistas, então toda essa equipe estimulando e desenvolvendo ali novas habilidades com a criança, tendo toda essa estimulação cognitiva que é tão importante para ela conseguir se desenvolver, essa criança tem um prognóstico muito melhor, pensando nessa intervenção precoce dos 2 aos 4 anos. Não que até os 6 anos a criança não tenha essa plasticidade também acontecendo, mas a gente já consegue perceber após os 4 anos uma rigidez um pouco maior. Também não significa que ao longo do tempo, porque nós aprendemos em todas as fases da nossa vida, a todo momento aprendemos, mas dos 2 aos 4 anos é a área mesmo específica para a intervenção precoce e é onde a gente consegue ver mudanças expressivas, tanto na aquisição dessas habilidades, de novas habilidades, quanto a questão, né, de criar novas rotas
sobre determinada ação, sobre determinado conhecimento que essa criança já tem. Ah, legal. Então a importância da educação infantil nesse processo é gigante. É gigante, tanto que eu, por acompanhar muitas crianças, né, no espaço, né, psicopedagógico, né, crianças até mesmo, que eu sou professor da rede pública também, da educação especial, então por viver muito nesse meio, Isso. eu vejo que os profissionais de saúde, hoje eles já vejo um movimento de eles indicarem que a criança vá para a escola. Porque é na escola onde vai ter uma sistematização, por exemplo, de uma rotina, que é tão Isso, importante e para tão eles, é. necessária para a criança, né? Para todas as crianças, mas para as nossas crianças dentro do espectro, isso é muito importante, né? Até mesmo pelas estimulações, sejam elas nutricionais, sociais. Então, a convivência com as outras crianças, Entendi. aprender os comportamentos junto com as outras crianças e ir transformando aqueles comportamentos que a gente possa imaginar ou até nomear como comportamentos inadequados, transformando esses comportamentos em comportamentos adequados e esperados para ela. Então, a educação infantil, eu sou apaixonado pela educação infantil, sempre fui um professor de maiores. Né? Eu já dei aula tanto no ensino regular até o ensino médio, para EJA também, no ensino médio. Então, passei por todos os Todas as níveis, né? fases. Todas as fases da educação. E cheguei na educação infantil e hoje Não quer é um sair dela. local que eu não quero sair mais. É um Entendi. espaço que eu não quero sair mais, porque eu vejo mudanças, tanto no consultório quanto na sala de atendimento do AE, eu vejo mudanças de uma semana para Pra outra. outra. Tanto que é uma dica aqui bastante importante, até mesmo para todos, né? Até para nós, profissionais, de conseguir entender que quando uma criança está em intervenção precoce, ela está em intervenção enquanto ela é muito pequena, e os pais também terem essa consciência de que, se eu estou levando meu filho para determinada terapia e ele não está apresentando discretos avanços, vamos rever, vamos ver se está Entendi. tudo certinho, se está ajustado mesmo, porque senão a gente precisa procurar até mesmo por outros profissionais, porque embora o autismo, hoje em dia a gente tenha muita informação, nós também temos muitas desinformações, É. né? Nós temos muitas desinformações nos encaminhamentos que podem ser feitos com as nossas crianças. E lembrar mais uma vez, o filezinho vai ser ali do 0 a 6 Há anos. 6 anos, que é Então a a nossa gente educação infantil. precisa, né, intensificar esse olhar e que as nossas crianças ganhem essas habilidades, né, essas novas Entendi. habilidades. E como que é a participação dos pais nesse processo aí de inclusão mesmo, né? Colocar a criança na escola ou não colocar, ou a criança que já está na escola, quando recebe esse diagnóstico, como que é essa participação? Como todos esses integrantes, né, a equipe de saúde, a equipe de educação, a da família é essencial, né? A gente fecha essa tríade Isso. que o centro é a nossa criança, temos os apoios externos, sejam clínicos, terapêuticos, o apoio da escola, que é onde a criança passa boa parte do seu tempo, e a família, né? Tem que ser um conjunto que se comunique e de uma forma positiva. É claro que para as crianças pequenas, e é o grande desafio na educação infantil para o autismo, é a questão da família ainda estar num processo de aceitação. Então, nós iremos encontrar famílias muito abertas, Isso. apesar de doloridas, porque essa romantização também do autismo ela é bastante errônea. Eu falo muito com os pais que, para muitas situações, tem fardos que os pais carregam, né? E esses fardos são pesados, né? Tem famílias em que, principalmente a mulher, aí mais uma vez, né, ela assume toda essa responsabilidade, essa carga de leva a criança na terapia, leva na fono, leva na educação física, leva na escola. Ah, mas a escola ligou porque está tendo uma questão que a criança precisa ir para casa, né? Para conseguir se regular melhor. Aí busca a criança, mas tem que ter... Então, toda essa dinâmica para a terapia do autismo, ela não é fácil. Não é. E a mãe está ali, lidando com a chegada dessa criança, que a gente vai imaginar. Quando a mulher está grávida, ela planeja
né, a chegada lá da criança, ou como ela vai ser, né, todas ali as características, né, vai imaginar N situações, a mãe, o pai, toda a família. Quando chega o nosso menino dizendo que é de outra forma. E aí essa família tem que se ajustar a a isso. essa Essa nova realidade e essa realidade. criança, que maravilhosa que é, Com né? certeza. Que vai trazer seus desafios e continua sendo maravilhosa, mas a família vai precisar se adequar. Então nós estamos nesse momento de muitas famílias que ainda não estão Desse lidando muito processo de bem. adequação também, né? Mas quando nós temos famílias que mesmo ainda no processo de entender aquilo que está acontecendo, nós temos muitas famílias que já estão arregaçando as mangas e Com certeza. correndo atrás de coisas, né, de situações ali para o desenvolvimento da criança e se tornando grandes parceiras da escola, que isso é fantástico. É fantástico, é Porque, meio caminho andado. com toda certeza, quando a gente tem essa parceria, né, dos pais com a escola, é uma comunicação tão contínua, que é o caso que acontece aqui com o VEC, né? Eu, enquanto psicopedagogo que acompanho algumas crianças da escola, eu com a Érica eu falo geralmente semanalmente sobre as questões das nossas crianças. E automaticamente eu já estou conversando com as famílias e a Érica também, né? Você também conversando com elas. Então é muito colaborativo quando estão todos alinhados. Isso é essencial, porque o principal objetivo é a criança. Né? Nós, né, da educação, nós não estamos aqui para apontar, olha, a criança não consegue isso, ela deveria estar fazendo aquilo. Não. Opa, o que nós podemos fazer para ajudar? Né? O que nós podemos fazer para ajudar? Então, a participação da família, ela é essencial, mas nós também temos que ter consciência que tem famílias que ainda não estão prontas. E a gente vai ter que ter esse feeling de saber como eu chego, como eu falo, até mesmo quando eu faço uma avaliação, né? Tanto num contexto escolar, quanto num contexto clínico. Existem famílias onde eu consigo ir mais direto ao ponto. Existem famílias que eu tenho que fazer outro tipo de abordagem, ir falando aos poucos, trabalhando com essa família para que ela consiga compreender de uma forma melhor, né? Porque nunca é no intuito de busca de diagnóstico, não é isso que nos interessa de fato. Né? O que nos interessa de fato é o que nós podemos fazer juntos para ajudar no desenvolvimento dessa criança. É o que eu sempre pego, né? Tanto quando a gente está conversando com as famílias, com os terapeutas, ou eu mesmo com as professoras, sobre essa questão da informação, entender aquela criança, né? Porque o autismo, de repente, ali no João é de um jeito, no Pedro é de outro, por conta de toda essa questão de vivência. Então, entender essa criança, né, primeiro, dentro desse espectro, mas a gente tem a informação, assim, primeiro de propor e não impor, que acho que essa é a grande diferença, é quando eu proponho algo e não vim com a imposição. Então, a gente já começa um trabalho mais leve, né, de todas as partes, mas pensar no aluno hoje, lógico, mas a longo prazo também, que é a minha maior preocupação. Então, toda vez, sei lá, tá na educação infantil, tá excelente, como que vai ser o desenvolvimento dele nessa educação infantil. Mas como que vai ser esse Pedro indo para o fundamental? Então, a gente conseguir nessa harmonia aí, né, desse grupo, fazer com que ele vá conquistando mesmo, né, maneiras, subsídios de chegar no patamar à frente com qualidade, né? Então, a gente, né, já teve oportunidade e se Deus quiser teremos outras, né, de você trazer isso para o nosso grupo também, através de bate-papo, de palestra, trazer informação, né? Porque isso a cada hora que a gente senta para conversar tem algo novo, surgiu mais alguma coisa, é uma experiência nova. Então, acho que isso é rico demais, né? O papel de todo mundo nesse processo. E outra coisa também que eu acho que é importante a gente levantar, a questão dos níveis, né? Porque isso também E faz todo sentido com o que você diz ali na singularidade. Né? Na singularidade. Hoje a gente tem no autismo, já pensamos em tipos. Né? Quando a gente fala a palavra autismo, imagina-se assim, é autismo, é isso, isso. Não, não é isso. São dezenas, centenas de questões. E já pensamos aí em tipos de autismo,
né? Por isso que cada criança vai apresentar um tipo de necessidade diferente. Uma questão muito basilar, importante em relação ao autismo, é a minha dificuldade na minha interação social e a questão de comportamentos repetitivos e restritos e as estereotipias, né? Até mesmo quando estávamos, né, na reunião com os professores no início do ano, a gente conversou bastante, foi um momento muito gostoso de participar, porque a informação ela faz toda a diferença. E levando isso para os professores do VEC, nessa percepção de que nosso aluno, nossa criança, nosso estudante, ele é único. Ele vai apresentar, pode ser um autista no nível 1 de suporte aqui, um nível 1 de suporte ali com a mesma idade, mas um completamente diferente do outro. E isso, de fato, é o autismo. Quando a gente começa a pensar nessa questão de níveis de suporte, que houve uma mudança, né, surge esse nível de suporte com o DSM-5, e foi uma mudança muito expressiva e importante para essa parcela da população. Porque antes, quando a gente tinha lá nível grave, severo, essas nomenclaturas, elas muito denotavam isso faz parte daquele indivíduo. Ele não consegue fazer isso, ele não consegue fazer aquilo. Hoje, quando a gente chega num nível de suporte, falando em níveis de suporte, que aí é o 1, o 2 e o 3, nós vamos entender o quê? Qual é o tipo de ajuda que ele precisa. Qual é o apoio que essa criança precisa, esse adolescente, né, esse adulto. Então, o nível 3 de suporte, ele precisa de uma ajuda substancial. 2, pouco substancial. E o 1 precisa de pouca ajuda. Entre todos eles, todos vão precisar do nosso apoio, né? Eu gosto muito de abordar também, quando fala de níveis de suporte, o nível 1. O nível 1 de suporte, ele geralmente é aquele que sofre um pouco mais em relação a discriminações. Porque aquele nível 1 de suporte, onde ele tem nuances, sinais, sintomas mais atenuados, e aí sempre surge, né, algum tipo de comentário. Mas nem parece, não parece autismo. Isso é manha, isso é graça, né? E não é assim, né? Para que um médico ele consiga dar um diagnóstico para uma criança com autismo, ele teve que ter certeza, né? Ele é capacitado para isso. E aí nós vamos entendendo quais são as necessidades. E dentro de um nível 1 de suporte, eu posso, como eu já vivenciei essa situação com o nível 1, de não conseguir ir na mercearia ali, na padaria, comprar uma coxinha para comer, né? Então, tendo dificuldade em iniciar diálogos. E a gente, poxa, mas é nível 1 de suporte? Sim, para aquele indivíduo, com a necessidade dele, a questão da interação social é muito marcante. Então, precisa ser trabalhada em maior grau, né? Então, essa questão dos níveis, ela faz muito sentido para nós da educação, do quanto de ajuda nós precisamos dar para aquela criança, mas além de nível de suporte, é o nosso olhar e a nossa sensibilidade do que aquela criança precisa. E como você disse, onde nós queremos que ela chegue, né? Nós precisamos ter essa visão do longo prazo, tudo que nós estamos fazendo aqui na escola, para subsidiar ela com recursos, estratégias, né, para lidar com tudo aquilo e aprendendo ao mesmo tempo, mas também nós precisamos ter marcadores de curto prazo. O que eu preciso mudar para a próxima semana, para o próximo mês? O que nós já conseguimos fazer essas mudanças para a criança ir progredindo, né, pouco a pouco? E também para nós da educação, né, trabalhar um pouco mais a nossa ansiedade. Os meninos que são neurodivergentes, vai ter um funcionamento diferente, né, do que é esperado para aquela faixa etária. E nós queremos trazê-los cada vez mais próximo daquela faixa etária e propomos atividades, propostas, né, situações comportamentais ali. Às vezes a criança demora um pouco mais para dar a resposta, né? E tá tudo bem. E tá tudo bem, porque tudo que nós estamos fazendo aqui vai reverberar a longo prazo na vida dessa criança. Entendi. Que bom, deu para clarear um pouquinho. Mostra um pouquinho do seu livro, fala um pouquinho do seu capítulo. Então foi uma surpresa bastante grata, né? A coordenadora Cristina Martinez, então, O Mundo da Criança. Então tem vários autores versando sobre o desenvolvimento infantil. E desde que quando eu tive esse interesse em ter uma publicação,
eu nunca busquei, como tive a oportunidade, recebi alguns convites para que tivesse capítulo escrito em livros específicos para autismo. E eu não queria essa parcela, porque eu queria que chegasse em outro tipo de pessoa que não estivesse buscando essa informação e se deparasse. E aí eu verso aqui sobre a educação infantil, do quanto é um campo fértil para o desenvolvimento, né, o potencial do desenvolvimento dessa criança, e nós, com dicas do que nós, professores, né, profissionais da educação, podemos fazer para ajudar a nossa criança a se desenvolver mais. É um assunto que não se esgota, né, o autismo. Exato. O desenvolvimento infantil, né, o desenvolvimento humano é um assunto que não se esgota, e do autismo não mesmo, né? A cada dia nós temos aí os cientistas nos trazendo novas informações, novas perspectivas, novas formas de trabalhar, né? E nós vamos tendo que absorver tudo isso enquanto escola, temos que absorver tudo isso para conseguir dar a melhor resposta para nossa criança, que é o principal, né? Seja nossa criança, adolescente, né? Para que a gente consiga aí ajudá-los a aprender cada vez mais, que esse é o nosso papel. O maior objetivo. Que bom, adorei nosso bate-papo, obrigada mais uma vez, primeiro de muitos. Com certeza, e logo tem mais novidades. Isso, logo a gente volta com outros bate-papos, tá bom? Agradeço, obrigada. Muito obrigado. Até a próxima. Até. Tchau. Foi?